E aí, jovens do oitavo ano, tudo bem? Espero que sim, espero que suas famílias estejam bem também, tá? Vamos corrigir aqui, a ideia hoje é corrigir a atividade 5 que eu passei para vocês. Né? A atividade 5 é uma revisão das unidades um e 2, tá? Naturalmente, eu não vou corrigir aqui as questões de múltiplas escolhas, porque eu já mandei para vocês o gabarito, né? Lá no final do material tem o gabarito de cada uma delas explicado, tá bom? É claro que se houver alguma dúvida, vocês coloquem lá no grupo para mim, tá? Que eu respondo. Então vamos na real, vamos corrigir essas 5 primeiras questões aí da atividade de vocês, tá? Bem, vamos lá, vamos para a primeira questão. O desemprego existente nos países desenvolvidos, né, está relacionado à presença de imigrantes? Justifique sua resposta no caderno. Não, tá? Essa é uma questão muito polêmica, essa é uma questão que envolve muita xenofobia, né? Acaba gerando um sentimento coletivo de xenofobia, né? Inclusive observado no Brasil há alguns anos atrás. Né? Em 2010 nós tivemos um número muito grande de haitianos vindo para o Brasil por conta da crise ocorrida no Haiti, tá? E aí houve um grande burburinho aqui no Brasil, né, dizendo: caramba, esses haitianos estão vindo, estão roubando nossos empregos, sendo que, gente, não é bem assim, tá? Por quê? A maior parte, sobretudo de refugiados, tá? A maior parte dessas pessoas não tem qualificação, né? Não são mão de obras qualificadas, né? Não tem curso superior, curso universitário, não tem nem documentação. Então não tem como essas pessoas ocuparem empregos formais. Não tem como um haitiano, por exemplo, que veio refugiado, dar aula por exemplo, na escola Flora. Não tem como. O cara não tem um diploma compatível, o cara não tem uma carteira de trabalho. Né? Até o imigrante conseguir tirar documentos brasileiros demora muito tempo. Então, assim, não é verdade que imigrantes, né, refugiados, sobretudo, né, acabam tomando emprego das pessoas naturais daquele país. Né? Geralmente, essas pessoas ocupam cargos informais, cargos que necessitam de mão de obra com um nível de escolaridade mais baixa, geralmente trabalhos físicos, já trabalhos de braçais, obra, né, e por aí vai. Tá? Então, deve-se ter cuidado. Sobre os países desenvolvidos, o desemprego nos países desenvolvidos, eles estão muito mais atrelados a crises econômicas, né, a fechamento de empresas, né, desaquecimento do mercado, que coloca advogados, professores, engenheiros na rua, tá? Isso tudo vai acabar, aliás, isso tudo é gerado por crises econômicas, né? Acontece o seguinte: acontece que quando há uma situação generalizada, né, problemas econômicos, e essas pessoas com qualificação, né, acabam desempregadas, essas pessoas acabam ocupando cargos informais. E aí acabam competindo, sim, muitas vezes, com imigrantes, tá certo? Mas isso não está acontecendo só porque os imigrantes foram para lá. Isso está acontecendo por uma conjuntura maior, que, perdão, que são os problemas econômicos daquele país. Tudo bem? Então, é a presença de imigrantes que causa desemprego? Não, são os problemas econômicos, geralmente. Tá legal? 2. Com a globalização, a legislação tem dificultado a entrada e a permanência de imigrantes no território dos países desenvolvidos. As medidas políticas legais têm feito diminuir a quantidade de imigrantes nos países desenvolvidos? Justifique sua resposta no caderno. Com certeza, a partir do momento que um país ele se fecha para receber, no caso, né, os imigrantes, tá? Há uma diminuição direta no número de imigrantes ali. Por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem uma grande política
né, contra a entrada de imigrantes, contra a entrada de qualquer pessoa que pareça que vai para lá e não vai voltar, né? Eu mesmo tive, ano passado, visto para ir para os Estados Unidos negado, né? Eles acreditaram que eu seria um imigrante em potencial, né? Eu tinha o objetivo de ir lá visitar meu afilhado, né? E eles acreditavam que eu poderia ir e acabar não voltando. Apesar de ter emprego aqui, apesar de ter uma vida aqui no Brasil, tá? Então, assim, esses países acabam, então, fechando suas portas, entre aspas, né, embarreirando as pessoas de chegarem ao país. Eles podem fazer isso de diversas formas, né? Desde uma fronteira física, fazer um muro, como os Estados Unidos faz na sua fronteira com o México, até embarreirando burocraticamente, como foi o meu caso. Simplesmente negaram o meu documento para poder viajar. Tá? Vamos lá, 3. Quais são, aliás, quem são os chamados imigrantes clandestinos? Eles possuem os mesmos direitos que os imigrantes legalizados? E aí, vamos lá. Turma, imigrantes clandestinos são aqueles imigrantes que entram no país de forma ilegal. Tá? O que são então os imigrantes legalizados? São aqueles imigrantes que estão entrando no país com a autorização desse, né? Por exemplo, falei para vocês que eu tentei tirar os documentos para ir para os Estados Unidos, né? Só o fato, né, de você ir na embaixada, tentar tirar o documento, né, avisar o governo americano que você pretende ir ao país, tudo isso te coloca numa posição de um imigrante legalizado, né? O país está te autorizando a visitar, né? Agora, eu, por exemplo, tive o documento negado. Se eu fosse um louco, né, eu poderia tentar ir para o México e atravessar a fronteira ilegalmente, né? Se eu fizesse isso, eu seria um imigrante clandestino, né? É claro que um imigrante clandestino ele não tem os mesmos direitos que um imigrante legalizado, né? Se um imigrante clandestino entra num aeroporto, né, vamos supor que entrei nos Estados Unidos ilegalmente, entrei pulando o muro entre os Estados Unidos e México, tá? Então eu entrei nos Estados Unidos e lá cansei, né, eu cheguei no aeroporto e quis comprar uma passagem para o Brasil. Eu sou preso, né? Sou preso por quê? Porque, teoricamente, para o governo americano, eu não deveria nem ter entrado. Como é que eu entrei no país? Eu entrei pulando a fronteira, se eu fiz isso, eu devo ser preso, infringir lei, né? Diferente se eu fosse legalizado, consegui entrar no país, ok. Cansei, vou embora. Eu chego no aeroporto, compro minha passagem e venho embora, sem problema nenhum, né? Isso também entra em questões de saúde, se eu passar mal, por exemplo, e tiver um seguro viagem, eu posso ser atendido em hospitais, né, particulares e tudo mais, coisa que um imigrante também ilegal não conseguiria, tá? Provavelmente seria atendido no hospital público e seria encaminhado para uma prisão depois, né, já que não deveria até então estar ali. Tá? Então, imigrantes clandestinos, galera, é toda aquela pessoa que entra num país, não entra pelos meios legais, entra num país ilegalmente, tá? Infringindo alguma lei, atravessando alguma fronteira, e por aí vai. Tá? 4. Leia atentamente o texto publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A esperança média de vida no Canadá é 5 anos mais elevada do que a do México. E os rendimentos são 3 vezes melhores, né? Rendimentos grandes. Juan foi selecionado para um trabalho temporário no Canadá. Conseguiu o direito de residência e, por fim, tornou-se empresário no negócio que agora emprega canadianos nativos. Canadenses, né? Canadenses ali, né? Beleza. Esse é apenas um caso entre milhões de pessoas todos os anos, que encontram novas oportunidades e liberdades ao migrarem, beneficiando-se a si mesmas, assim como os seus locais de origem e destino.
Consideremos agora Bhagawat. Ele vive na zona rural, em Andhra Pradesh, na Índia, e pertence a uma casta inferior. Viaja até a cidade de Bangalore com os filhos para trabalhar nas obras durante 6 meses por ano, onde ganha $1,20 americanos por dia. Enquanto está longe de casa, os filhos não vão à escola, porque esta fica demasiado longe do local da construção e, para mais, não sabe falar o idioma local. Bhagawat não tem direito a qualquer subsídio de alimentação ou de assistência médica, nem exerce nenhum direito a voto, porque vive fora do distrito onde está registrado. Como milhões de outros imigrantes internos, dispõe de poucas opções para melhorar a sua vida, para além de se mudar para uma cidade diferente em busca de melhores oportunidades. Letra A. O texto descreve 2 tipos de imigrações que vêm ocorrendo atualmente. Quais são elas? Nós acabamos de falar disso, né? Então a situação ali do Bhagawat, exemplifica perfeitamente um imigrante clandestino, né? Alguém que entra em um país ou em uma região sem autorização, tá? No caso ainda tem aquele indiano, então ainda tem a questão das castas e tudo mais, que a gente vai estudar isso também daqui a pouco, tá? Mas não deixa de ser um imigrante clandestino, diferente lá do Juan, que, diferente do Bhagawat, foi autorizado a entrar no Canadá, esteve no Canadá, estudou e aí teve a oportunidade de ter moradia, de ter acesso à alimentação, acesso à saúde, e acabou desenvolvendo ali um negócio, tá? B. Ou seja, caracterizando uma imigração legítima, tá? Uma imigração legal. B. A motivação das migrações descritas no texto pode ser considerada de cunho econômico? Explique no caderno. Bem, sim, né? O Juan, ele foi para um trabalho temporário, então já é visando o econômico, né? Assim como o Bhagawat, que vivia lá na zona rural, né? E vai até a cidade de Bangalore trabalhar, né? Ele com os filhos. Então, sim, os 2 casos, apesar de um ser clandestino e o outro um imigrante legal, né? Os 2 casos foram motivados aí por questões econômicas. C. Esse tipo de imigração mostrada no texto tem causado em algumas pessoas o sentimento da xenofobia. Caracteriza seu caderno esse sentido e como os xenófobos justificam suas ações. Você concorda com esse tipo de postura? Espero que não. Né? Xenófobo, gente, xenofobia, verdade, é um sentimento ruim, né, que se sente por outra pessoa simplesmente por ela ser de uma cultura, de um país diferente, tá? É um sentimento muito besta, tá? Simplesmente por uma pessoa ter uma cultura diferente da sua. Isso é xenofobia. Agora, como há essa justificativa da xenofobia, né? Por conta disso, esse imigrante está roubando meu emprego, esse imigrante vem aqui e se manifesta culturalmente de um jeito que eu não concordo, eu acho que a religião dele não pode ser essa, tem que ser a minha religião, eu acho que ele não pode falar esse idioma, ele tem que falar o meu idioma, ou seja, geralmente a xenofobia é justificada por vários aspectos culturais e também econômicos, a questão do emprego, a questão, esse imigrante está tirando a minha vaga no hospital, esse imigrante está tirando a vaga do meu filho na escola, né? Coisas que não acabam não acontecendo, né? Mas que são usadas como justificativa para pessoas ruins ou ignorantes, né? Para rechaçarem pessoas vindas de outros países, de outras regiões, tá? E a questão 5,
Observe a tabela e responda as questões no caderno. Letra A. Aí tem a tabela, né? Letra A. Com o auxílio de um mapa mundi, identifique quais continentes são localizados os países de origem dos maiores grupos de refugiados. Né? Então nós temos aí Sudão do Sul, Somália, Sudão, países da África, né? E também países da Ásia. Né? Então podemos considerar, aliás, que são dois grandes continentes que emitem bastante imigrantes, tá? Refugiados, mais especificamente. B, de acordo com o que você estudou, por que desses países provém muitos refugiados? Geralmente são países, primeiro, com péssimas condições de vida, né? Países que não conseguem oferecer serviços básicos como saúde, educação, segurança, saneamento básico, né? Recursos básicos. Nós vimos, se eu não me engano, ano passado, o menino que descobriu o vento, né? Lembra a forma como aquela família vivia, sem acesso à água, com a casa totalmente improvisada, né? Sem acesso à comida, ou seja, recursos básicos, né? Aquela situação acaba motivando as pessoas a deixarem suas regiões. No caso da Síria, no caso do Afeganistão, do Sudão do Sul, você ainda tem questões aí de guerras civis. Além de todo esse cenário pobríssimo, né, paupérrimo, você ainda tem a insegurança promovida por guerras civis, guerras entre tribos, guerras entre populações diferentes. Tá? Isso tudo vai motivar a migração dessas pessoas, geralmente desses países aí. Tá? C. Quais são os principais problemas encontrados pelos refugiados, geralmente quando chegam em outro país, né? Primeiro são os casos de xenofobia, né? Segundo, é uma dificuldade para que um país aceite um grupo de refugiados, tá? Apesar da ONU, né, estabelecer que nenhum país pode negar um grupo de pessoas economicamente frágeis, né, socialmente frágeis, a prática que nós temos é países negando cada vez mais grupos de refugiados. Então essas são as grandes dificuldades, além da dificuldade em achar emprego, além da dificuldade de se legalizar no país, né? Mesmo aqui no Brasil nós temos casos de haitianos, de venezuelanos, pessoas que demoram anos para conseguir tirar um documento oficial brasileiro, né? Então, xenofobia, a burocracia dos países, a questão da fronteira, todas essas são questões que os refugiados enfrentam quando chegam em um país diferente do seu, quando chegam em outro país. Tá bom? Bem, fora a questão do idioma, fora a questão da adaptação da cultura, tudo isso, da comida, né, tudo isso influencia, tudo isso é um problema, na verdade, para essas pessoas. Tudo bem? Deixa eu ver a questão 6 aqui, ele é múltipla escolha. Múltipla escolha, tem um gabarito dela lá embaixo. Bem, então, turma, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, falem comigo lá no grupo, tô aí para ajudar, sempre, tá? Fiquem bem, continuem bem, saudade de vocês, de verdade, tá? Não é mentira não. É isso, beijo para todos, até semana que vem.